Olá, boa tarde. Opa, ergui os cabelos aqui, ficou o chifrinho, precisa dar um rir de mim. Então, aula de história, vamos pegar a apostila na página 238. Então, calma, vou esperar um pouquinho para vocês abrirem a apostila na página 238. Então, esse assunto, vocês vão ver que a gente já trabalhou na oralidade, até com a professora de artes. Já fizeram atividade de artes sobre esse assunto. Então, posso começar, né? Tá todo mundo já bem sentado, com a apostila aberta. Isso mesmo. Convivência em grupos e religiosidade. Então, eu tenho que ler para que a gente possa conversar. Vimos que os seres humanos pré-históricos tinham conhecimentos, pois desenvolvem instrumentos e técnicas de trabalho ao longo de milhares de anos. Além disso, tinham regras de convivência, como nós temos regras de convivência para poder, tanto na escola quanto nas nossas famílias. E rituais religiosos. Eram práticas mais simples que as nossas, mas envolviam cuidados com o próximo. Na pré-história, os primeiros homens viviam em pequenos grupos. Lembra que eu falei na aula passada que os grupos no máximo tinham 20 pessoas? Então, pequenos grupos com até 20 pessoas. Viu como é verdade? Na página anterior já nos comunicava isso. Esses grupos eram formados geralmente por homens, mulheres, crianças da mesma família. Aí tem uma imagem, né? Que vou dar a apostila de vocês. A imagem ocupa quase a página inteira. Então, é uma imagem de uma época muito atrás de nós e por isso as cores não eram vivas como agora. E ali diz assim, pintura rupestre de 10.000 anos atrás, encontrada em Tassili, né, no Saara, na região da Argélia. Então, era lá na outra parte do planeta. Passava-se o oceano e acharam uma arte rupestre. Então, lembram-se que a arte rupestre eram os registros das suas emoções e das características do seu grupo. Aquelas 20 pessoas construíam suas siglas e formavam a sua linguagem. Então, aqui é uma forma de linguagem. Hoje nós olharíamos e dizia assim, tem homens nessa família, eles tinham animais, eles tinham flecha, eles tinham água, né? E eram povos que não paravam, né, muito tempo na mesma caverna, porque eles precisavam de construir seus grupos. E conforme iam crescendo, iam fazendo seu próprio grupo. Sabemos disso por conta de hipóteses. Ninguém garante que isso é real. Isto são histórias que foram contadas ao longo do tempo, criada com base nos estudos dos fósseis. Então, quando nós estudamos o que é geologia, arqueologia, que é estudo do solo, que trabalham com os ossos, então, o que eles faziam? Os vestígios. Vestígios é aquilo que eles iam largando para trás, de artefatos e da arte rupestre. Os pesquisadores supõem que as viagens em grupos grandes representavam mais dificuldade de cuidar um dos outros e garantir alimento para todos. Na pré-história, os seres humanos viviam em grupo. Será que havia divisão de tarefa entre homens, mulheres e crianças? Né? Então, assim, será que todo mundo... as mulheres só lavavam roupa, os homens só pegavam os animais, as crianças só água no rio? Não, trabalhava-se em comunidade, em grupo, era o ritual deles. Todo mundo tinha que ajudar um ao outro. Ninguém vivia solitariamente. Então, isso é importante a gente entender, porque isso faz parte de cultura. Por que nós temos regras hoje em dia? Nós vamos adquirindo, a história vai contando informações e nós vamos adquirindo hábitos.
E esses hábitos foram melhorando conforme o passar do tempo. Continuando. É comum encontrar na arte rupestre imagens de mulheres. Pesquisadores interpretam essas imagens como algo ligado à religiosidade, à religião. Então, a mulher deveria ter algumas diferenças por causa da religião. Seriam representações de deusas. Então, algumas mulheres eram poderosas e eles colocaram como uma deusa. Deusa era algo importante que se observava e tudo que mandava tinha que executar. Era tipo assim, uma pessoa muito sábia que sabia orientar os outros. Falando em religiosidade e cuidado com o próximo, vestígios mostram que na pré-história os seres humanos enterravam seus mortos. Isto significa que eles respeitavam uns aos outros, mesmo após a morte e realização de rituais de sepultamento. Arqueólogos, que eram os homens que estudavam, as informações e os vestígios deixados pelas tribos, encontravam vestígios de flores junto aos corpos enterrados. Então, se enterrava como está se vendo agora. Em terra tem flor. Pesquisas indicam que os seres humanos do Paleolítico já realizavam rituais religiosos. Utilizavam figuras de animais como seres sagrados. Então, tem lá duas imagens. Vênus era uma deusa da arte rupestre na França. Ela tem lá a imagem dela no museu. E o animal que ficou lá sagrado era a metade de um boi e a metade humano. Então, quando tem crianças que desenham às vezes uma parte humana e uma parte a cabeça do bicho, vocês brincam bastante assim. E aí, então, assim, eram imagens que a gente tem para ilustrar os fatos históricos daquela época. Então, assim, a arqueologia e a geologia, eles não têm uma explicação plausível, assim, de que realmente aquele osso era daquele dinossauro. Lembram que eu falei? Vai se montando por partes encontradas até tentar fazer o máximo da perfeição. A mesma coisa na arte rupestre. Cada tribo tinha seus símbolos e deixava registrado dentro da sua caverna onde morava. Então, vamos para a página 240. Certo? Então, a página 240 tem perguntas. Estão me vendo? Então, observe, eu acho que estão me vendo, Observe a imagem e escreva o que o homem está fazendo. Então, o que o homem está fazendo? Ele está fazendo uma pintura rupestre, Ele pôs tinta nas mãos, talvez naquela semana, naquele mês, naquele ano, ele descobriu que se ele sujasse a mão, ele fazia a imagem da mão. Às vezes ficava muito forte, às vezes não aparecia muito bem. E assim eles iam deixando as suas características. Como nós temos características no nosso material. Cada um encapa, faz a sua etiqueta, cada um tem o seu penal, a sua mochila. Característica é aquilo que me pertence. Eu uso óculos, é uma característica. Eu falo muito, é outra característica. Não sei se muito boa ou muito ruim, mas é característica. Eu como bem, eu cuido da higiene das minhas mãos. Características do ser humano. O que são pinturas rupestres? São registros dos primeiros seres humanos, feitos em paredes de cavernas. Simples esta resposta. 3. Por que as pinturas rupestres podem auxiliar no estudo da pré-história? Porque
é possível verificar que no registro das cenas mostrava o cotidiano das pessoas. Então, né? Por quê? Mostrava como eles eram, cotidiano, como eles viviam dia a dia, quais eram as suas características. Andavam descalço, usavam tinta nas pernas, né? É que nem tribo indígena, cada uma tem a sua característica. Nesta apostila nova que você já tem em casa, quem já olhou já sabe que vamos estudar sobre os índios, e daí a gente vai ver características das tribos indígenas. Número 4. Cada quadrado corresponde a uma coordenada e possui um elemento que caracteriza a pré-história. Exemplo, a coordenada 5A. Então, vai com o dedo no número 5 e na letra A. Parece ali que é uma mulher, assim, com cara de astronauta, mas não é um astronauta. Então, exemplo, a coordenada 5A. Então, vai na linha e na coluna A e mostra um homem. Ah, eu achei que era uma mulher, mas é um homem pré-histórico, né? Então, assim, procure as coordenadas indicadas a seguir e explique o elemento existente nela. Então, tem 3 coordenadas. Coordenada 1F. Parece ser utensílio dos primeiros humanos, assim como da pedra lascada, tipo um colar feito de pedras, alguma coisa assim, né? Cada um vai fazer uma interpretação. E essa é uma atividade extremamente individual, né? Aquilo que você enxerga é aquilo que você imagina. B, coordenada 5F. Então, eu vou lá no 5 e vou na letra F. Então, a coordenada 5F está mostrando fogo. Este fogo de que época é? Do período paleolítico. Então, foram conhecidos daí quando começou o fogo, eles começaram a mudar de lugar para lugar, eles iam mais longe, porque eles tinham o fogo para se aquecer, então foram conhecer outras regiões, e aí iniciaram-se as migrações, migrar é sair do lugar que eu estou e ir para outro lugar. Exemplo na escola, estamos na sala do 4º ano e vamos migrar para o 2º andar em outra sala que esteja vazia. É mudar o local que está. Então, migrar é mudar de lugar. Daí, a coordenada 3D. A coordenada 3D é um símbolo, né? Uma cabana. As primeiras cabanas eram construídas em madeira ou ossos de animais e cobertas de pelos. Então, você olha lá e vê o que você está olhando e imaginando. Então, já fui respondendo, depois você anota com as suas próprias palavras. Página 200 só um pouquinho. Me perdi aqui, 242. Então, vamos lá. Origem dos brasileiros. Não vamos na origem dos brasileiros. Paramos aqui. É até a 241 só. A 242 é para a próxima aula. Mas já pode ir lendo antes. Porque, quem são os primeiros brasileiros? Já estão mostrando as imagens. E daí nós já vamos começar esta próxima aula de história. Beijos e queijos. Continuando. Então, lembram que eu dei uma paradinha, dei uma enrolada em vocês, mas não era para nós pararmos. Era para só dar uma descansadinha que precisava tomar água. Então, origem dos brasileiros, capítulo 3. Então, nesse capítulo nós vamos ver e descobrir os primeiros grupos humanos que chegaram ao Brasil. Então, diz lá,
Começando, tem uma imagem dos homens pré-históricos com roupa de animais, né? Eles tinham botas já, eles já estavam mais civilizados e modernos. Então eles já vinham, né, de outros continentes e já estavam fazendo migração de outros lugares. Então, migração para a América. No capítulo anterior, vimos que os humanos pré-históricos migraram para vários continentes, inclusive a América. Assim como os outros continentes, a pré-história americana também é estudada por meio de vestígios arqueológicos e dos registros rupestres. Estes vestígios podem ser utensílios de pedra ou ossos utilizados no cotidiano, pinturas e construções feitas de rocha. Com a lupa na mão, os locais onde são encontrados vestígios materiais do passado são transformados em sítios arqueológicos. Então, onde se acham alguma coisa submersa, vira um sítio arqueológico, mantido por fundações que estudam a humanidade, por arqueólogos, geólogos, pesquisadores. Esses vestígios podem ser utilizados, né? E daí, assim, eles vão pegar, vão estudar e vão olhar da onde veio aquela rocha, da onde veio aquela pintura, vão tentar achar o mais próximo do possível para trazer informações. Os locais onde são encontrados vestígios de materiais do passado são transformados em sítios arqueológicos. Sabia que há diferentes tipos de sítios arqueológicos no Brasil? Leia o texto a seguir. Então, tem duas imagens. Tem a arte rupestre da Serra da Capivara, no Piauí, que é a caverna em vermelho ali, laranja, e sambaquis com 18 metros de altura de Figueirinha, na cidade de Iguaruna, Santa Catarina. Aqui no Paraná nós também temos sítios arqueológicos. Quando a gente visitaram o site do museu que fala sobre os sítios arqueológicos, duvido, mas acredito que quem pesquisou já sabe mais sobre isso. Alguns sítios são identificados e classificados por sua localização geográfica e sua altura, outros pelos vestígios arqueológicos que se encontram neles. Já foram mencionados os sítios de arte rupestre, aqueles que são mais fáceis de reconhecer, localizados em abrigos sobre rocha nas serras, ou grutas, né? Nas estradas, vamos passar e às vezes a gente olha assim uma montanha alta e pensa, será que é um sítio arqueológico? Se for uma área preservada, vai ter uma placa informativa. Nas entradas de caverna, eles estavam com as suas informações. Então, quando já entra na caverna, já sabe o que vai acontecer. Com grandes pedras soltas ou pedras que margeavam rios e riachos. Então, como que fariam isso? Há ainda os sambaquis, famosos sítios específicos do Brasil. São depósitos construídos pelos seres humanos, com um acúmulo de matérias orgânicas. Materiais orgânicos como calcário, que é uma espécie de pedra, conchas acumuladas que vinham dos mares, empilhados ao longo do tempo. Há sambaquis espalhados pelas costas brasileiras, dos quais os mais estudados são os localizados no litoral sul. Litoral sul é aqui na região sul. Destacam-se o estado de Santa Catarina, onde tem mais sítios arqueológicos. Talvez eles ficaram mais tempo nesta região, por isso conseguiram construir mais. No entanto, sítios arqueológicos não são apenas locais ocupados por seres humanos. Em um passado muito remoto, quer dizer, há muito tempo atrás, os seres humanos produzem vestígio de seu modo de vida
o tempo todo. Ainda nos dias de hoje, assim também existem sítios chamados históricos no Brasil. Essa nomenclatura é usada para definir sítios de ocupação humana posterior à ocupação portuguesa do território brasileiro. Então, assim, o que é isso? O que significa isso? Depois da chegada dos portugueses, eles também não ficaram fixos só numa região. Lembram que eles usavam, eu mostrei no mapa de geografia, né? Então aqui, toda a costa do litoral, porque aqui nós temos o Oceano Atlântico, então eles chegaram aqui, ficavam um pouco, daí começaram a ir mais para dentro do mapa, alguns subiram para o norte, para o nordeste, para o norte, para o nordeste, alguns vieram para a região sul, outros foram para a região centro-oeste, e eles foram deixando resíduos dos hábitos que eles tinham. Sobraram carroça, rodas de carroça, como é que é o nome daquilo que vai no pé lá? Ferradura do cavalo, construíam casas de pedras. Então foi sobrando, depois da descoberta do Brasil, também resíduos que formaram, né, sítios também, né? Sítios que chamaram de ocupação, né, uma humana posterior à chegada dos portugueses. Número 1. Que tipo de sítio arqueológico são citados no texto? Então, vamos anotar. 1. Todo mundo junto comigo, na página 244. Que tipos de sítio? 1. Os sítios arqueológicos. Acho que dá para enxergar até aí. Não posso me expandir muito no mapa. Pré-históricos. Os sambaquis, vírgula, e os sítios arqueológicos históricos. Só um pouquinho que eu vou olhar se está bem dentro da... está dando para enxergar bem. Muito bem. Número 2. Escreva a diferença entre os tipos de sítios arqueológicos. Então, atividade individual. Você vai reler o texto e vai fazer a sua própria informação, né? Qual é a diferença? Um veio da onde, o outro veio da onde. Um foi formado por que grupo e o outro foi formado por que grupo de pessoas, né? Um vieram pelos povo que veio lá do outro país, do outro planeta ou do outro espaço, não sei. Você vai criar a sua resposta. As pesquisas de historiadores e arqueólogos levantam algumas teorias que buscam explicar como os humanos chegaram à América. Então, humanos, entre as teorias da migração para a América, a mais aceita e apresentada é a trajetória de grupos que saíram da Ásia. Segundo essa teoria, os humanos teriam atravessado da atual Rússia para o atual Alasca.
por meio do Estreito de Bering. Nós já vemos alguma coisa sobre isso, há cerca de 14 mil anos, em período glaciais. Durante as glaciações, o nível do mar estava baixo e congelado, formando caminho entre os continentes pelos quais se poderia caminhar. Ainda há uma teoria que informa que a travessia por mar da África para a América em um período anterior de cerca de 100 mil anos atrás. Pela dificuldade do clima da região norte-americana, onde neva e é muito frio, foi pouco colonizada. As populações seguiram nômades com os inúteis, mais conhecidos como os esquimós. Eles possuem fisionomia semelhante ao do povo do Extremo Oriente. Estão vendo? Eles parecem ser chineses ou japoneses, né? Tem mais cara de chinês, mas eles vieram vindo. Então, a teoria mais colocada nos livros de história é que vieram da África, mas esse povo não tinha cor de africano e nem jeito de africano, né? Então, vamos continuar. Lagoa Santa, Minas Gerais. No Brasil há sítios arqueológicos para se estudar a pré-história. A resposta é sim. Um desses sítios é o da Lagoa Santa, em Minas Gerais. Os estudos em Lagoa Santa começaram há muito tempo. Em 1835, Peter Lund, um cientista dinamarquês, veio ao Brasil e fez descobertas fantásticas. Ele é considerado no Brasil o pai da espeleologia. Nossa Senhora, o que é? Estudo de cavernas, né? E grutas naturais. Então, ele estudava grutas e cavernas. O Peter. Então, pode marcar lá. Grutas e cavernas quem estuda isso é o espeleologia, né? É a pessoa formada nesta cultura para pesquisar e trazer informações. Seus estudos avançados em paleontologia revelaram que no Brasil havia animais de grande porte, como o tigre de dentes de sabre, a preguiça gigante e um tatu gigante chamado gliptodonte. Nossa, olha a imagem dele lá, que medo. Eles fazem parte da megafauna brasileira. Então, estão vendo lá que está o tatu gigante, né? O tatu nem é grande assim, é um animal de menor porte, mas este era no início do século. Foram se mudando as características dos animais. Atualmente, somente na área da Lagoa Santa, há cerca de 100 sítios arqueológicos. O arqueólogo Walter Neves realiza pesquisa nesta região. Então, tem um mapa ali de Minas Gerais e ali onde tem pontinhos vermelhos, quer dizer abrigos sobre rochas. Nos pontinhos verdes, abrigos em céu aberto, sítios em céu aberto. E os pontinhos azuis, cavernas. Eu enxergo muito pouco nessa imagem pequena, mas só tem uma caverna lá. E essa pessoa fica cuidando e estudando desses sítios arqueológicos que, tem muitos. Tem muito vermelho aí, tem muito pontinho vermelho. Conheça quem é. O Brasil é a terra de grandes pesquisadores, né? Só para saber a biografia do Walter Neves. Nascido em 1957, é um deles. Esse arqueólogo e antropólogo é considerado o pai da Luzia, a mulher mais antiga do Brasil. Os vestígios arqueológicos de Luzia foram encontrados na Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, onde Walter continua suas pesquisas. Ele também é responsável pela elaboração da teoria de povoamento da América, que defende a chegada de duas levas migratórias, uma há 14 mil anos atrás e outra há 11 mil anos atrás. Estamos terminando esta página.
Então, mantenham-se página 241, para ninguém mais ficar nervoso, né? Porque no último momento a gente não pode se perder. Rápido demais. A teoria de Walter Neves sobre as duas migrações é a mais aceita no mundo científico. De acordo com essa teoria, Luzia seria descendente de grupos de as primeiras grandes migrações. Então, tem a foto dela lá. Ela, então, se acredita que também os primeiros foram os africanos a virem, ela tem mais característica deles do que este povo que veio do Alasca com cara de chinês falsificado. Eu lembro uma vez numa aula na faculdade, o professor de história falou assim, que olha, tem um povo que tem muitas semelhanças de características físicas, então por isso a gente tem que saber de onde é a origem. Então, estudos mostram que Luzia vivia basicamente de coleta de frutas, raízes e grãos, caça e pesca. Não foram encontrados vestígios de cerâmica, mas tinham utensílios de pedra, então é da época da pedra lascada, e de ossos. Sabia utilizar armas como arco e flecha. Então ela deveria ser uma mulher muito poderosa. Então, a imagem dali estava cortada, então só mostra para eles, para quem não conseguiu copiar a resposta. Porque o celular tá... Então, olha aqui, quem não conseguiu copiar a resposta, porque acho que cortou a imagem lá, né? Então, agora... que assim, tem que ter a equipe de apoio para ficar arrumando o celular, a câmera, para não ficar perdidos, tá bom? Então, vai ficar gravado, vai ficar mais fácil de organizar. Mas eu acho que todo mundo conseguiu fazer. Então, lá, com a lupa na mão. Luzia, o fóssil humano mais antigo do Brasil, viveu há 12 mil anos. Seu fóssil foi encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que é uma cidade de Minas. Em 2018, um grande incêndio aconteceu no Museu Nacional no Rio de Janeiro, onde estava armazenado o fóssil de Luzia. Isso apareceu na TV, lembro disso. Observe a imagem ao lado. Então, tem a imagem dela frontal e lateral. A imagem ao lado é uma reconstituição do rosto. Por que será que lhe foram atribuídos pele negra e cabelos crespos? Por que será? Porque ela veio da onde? Né? Imagina-se que ela era descendente de um grupo que atravessou o Estreito de Bering. Aí, na primeira migração, então pode ser que como ela tinha pele negra e cabelo crespos, ela tenha vindo da África. Então, você pode fazer a sua conclusão. Será que você acha que ela veio da África? Sim ou não? Pesquisar mais informações e colocar mais informações sobre ela, então coloca lá, porque Luzia era descendente de um grupo que atravessou o Estreito de Bering. Muito bem, há 14 mil anos atrás. Na primeira leva de pessoas que vieram para o nosso continente, da América do Sul. E esse grupo teria traços africanos, mas não se sabe se eles vieram da África. Por isso ela tinha cabelo crespo, pele negra e talvez ela fosse uma africana que tivesse ido para uma outra região e veio parar no Brasil. Ela foi uma negra muito importante para a história do Brasil e ela era forte, corajosa, lutava, guerreira e foram ajudando a criar os quilombos. Quando a gente chegar na parte dos africanos, vocês vão ver que ela aparece na história de novo para nós. Muito bem, espero que já tenham concluído, conseguiram fazer. Alguma dúvida ou uma pesquisa mais elaborada pode ser feita, anotada na sua apostila. Muito bem, agora um beijo.